Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Advogado é preso suspeito de transmitir ordens de detento para comparsas matarem rival. Em menos de um mês, é o terceiro caso de advogados detidos por intermediar ordens de presos. Bandidos estão usando bicicletas compartilhadas para cometer assaltos. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de criminosos em bairros nobres de Vitória. Flagrante de violência no trânsito. Motociclista é arrastado por carro de luxo. Polícia procura matadores de militar da reserva assassinado durante assalto em Vila Velha. E num outro assalto, também em Vila Velha, o gerente de uma hamburgueria foi baleado 2 vezes pelos ladrões. Veja também, nota do Enem vai além de uma vaga em uma universidade no Brasil. O Exame Nacional do Ensino Médio pode garantir bolsas de estudo e até ensino no exterior. E mais, adrenalina, rivalidade entre equipes e sucesso de público na 11ª edição da Rolimã Racing, a tradicional descida dos 300 metros de ladeira no bairro da Penha. Agora, no Jornal Capixaba. Um advogado criminalista foi preso pela Polícia Civil suspeito de transmitir ordens de dentro de um presídio para o assassinato de 2 pessoas. Uma das vítimas era a esposa de um detento, mas ela conseguiu escapar. Em menos de um mês, é o terceiro caso envolvendo advogados. 7 pessoas foram presas e um menor apreendido na investigação da morte de Fernando Monteiro Teles. O crime foi ordenado de dentro do Centro de Detenção Provisória de Guarapari por Ícaro Santana Soares. Ele cumpre pena por homicídio e responde a outros 4 inquéritos pelo mesmo crime. A mensagem chegou até os executores pelo advogado Frank William de Moraes Leal Horácio. O advogado representava tanto Ícaro quanto a vítima Fernando. Fernando foi morto porque estava se relacionando com a esposa de Ícaro. Ela seria assassinada, mas conseguiu escapar. O advogado, ele ultrapassa os limites de atuação da advocacia e passa a atuar em conjunto com os criminosos a partir do momento em que ele traz uma ordem para matar de dentro do presídio. O advogado, segundo a polícia, expôs uma testemunha que não havia sido ouvida durante a investigação da morte de Fernando, divulgando um áudio com informações do inquérito logo após ser ouvido aqui na delegacia. Frank William visitou Ícaro no dia do crime, na cadeia. Para a polícia, uma tentativa de despistar os policiais e criar um álibi. E após o depoimento dele aqui no dia 30 de 8 de 2019, ele divulga um áudio de 5 minutos para familiares dos investigados, que são de alta periculosidade. Uma das pessoas que sequer foi ouvida no inquérito e é citada nesse áudio pelo advogado, teve que se mudar às pressas do bairro onde residia e no outro dia teve sua casa depredada pelos traficantes. Então, ele passou a atuar em conjunto com criminosos e responde também pelo homicídio qualificado com 3 qualificadoras: meio torpe, impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Além do advogado, foram presos durante as investigações Bruno Alexandre da Silva Cruz, Felipe Santana Pereira, Igor de Jesus Alves da Cruz, Davidson Borges dos Santos, Isaac Nunes de Aguiar e um adolescente. Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido por ser chefe do tráfico do bairro da Penha, e Edmaicon Gus Ferreira estão foragidos. A polícia diz que os criminosos se organizaram para matar Fernando. Cada um teve o seu papel no crime. O Ícaro foi o responsável por transmitir a ordem. O advogado foi o responsável por trazer a ordem. O Davidson e o Edmaicon foram os responsáveis por atrair a vítima até o bairro da Penha, haja vista que eram os homens de confiança do Fernando. O Isaac, o Bruno, o Felipe e o Igor participaram da execução da vítima. O Fernando Marujo, que é o atual chefe do bairro da Penha, ele foi o responsável por autorizar o crime, participou da execução e ordenou que o corpo fosse retirado do bairro da Penha e levado para o município da Serra, com o intuito de dificultar as investigações e tirar o bairro da Penha do foco da Polícia Civil. Fernando foi morto a golpes de faca e teve a cabeça decepada por Isaac, declarado inimigo número 1 de Fernando, que era traficante da Serra. Para o delegado, uma mensagem para os rivais. Ele já desconfiava dos traficantes de Serra Dourada, principalmente do Isaac, que era quem ele era inimigo número 1 da vítima. O Isaac falava para todos que onde encontraria ele iria cortar a cabeça dele e efetivamente o fez.
A OAB informou que está acompanhando o caso por meio da Comissão de Prerrogativas. Quanto à abertura de procedimento ético-disciplinares, a Ordem dos Advogados informou que os processos internos tramitam sob sigilo e que não pode passar outras informações. Bandidos estão usando bicicletas compartilhadas para cometer assaltos. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de criminosos em bairros nobres de Vitória. Elas estão por todas as partes, da periferia até os bairros de classe média alta, e servem de meio de transporte para quem vai trabalhar ou apenas passear pela cidade. Mas um outro uso tem sido dado às bicicletas compartilhadas, instrumento para crimes. Olha essa imagem. O homem chega pedalando uma bicicleta de aplicativo, roda em torno de uma loja, para e entra. Ele deixa a bike na porta da loja. De repente, aparece com uma sacola nas mãos, coloca na cesta do veículo e foge. Foi um assalto na Praia do Canto, registrado na semana passada. Mostramos recentemente o assalto a um pet shop na Praia do Canto. O bandido chega ao local pedalando uma bicicleta compartilhada. Ele entra na loja, rende 2 funcionários com uma faca e leva dinheiro e pertences das vítimas. Depois sai pedalando. O delegado faz um apelo para que as pessoas não comprem objetos com preço facilitado. Elas podem também cometer um crime. Se a sociedade deixar de comprar bens e produtos subtraídos, objetos de crimes, esse número vai cair. Então não adianta só a polícia fazer o seu papel. É muito importante que a sociedade colabore com a polícia e deixe de comprar. Até porque quem compra um produto subtraído comete o crime de receptação. E essa pessoa que compra um produto que é oriundo de um crime, ela também será vítima de roubo ou de furto e pode ter consequências muito piores. Agora olha essa outra imagem. Foi registrada na frente de um horto-mercado na Enseada do Suar e mostra um outro tipo de crime, o furto das bicicletas compartilhadas. Uma mulher força a tranca de uma bicicleta compartilhada. Depois, o homem que está com ela sai pedalando tranquilamente. Não são incomuns cenas como essas, tanto que o furto das bicicletas e o uso delas em crimes tem chamado cada vez mais a atenção da polícia. Recentemente, a Polícia Civil fez uma operação e apreendeu algumas bikes que estavam até pintadas de outras cores. Agora, a polícia monitora a utilização das bicicletas para prender criminosos. É um veículo que veio para realmente melhorar a mobilidade urbana. Nós somos sensíveis a isso e reconhecemos a sua importância. O que deve ser consignado é que todas as vezes que um veículo desse estiver rodando e não estiver realmente remunerando a empresa, estiver em circulação de uma forma que não seja a adequada, em razão do georreferenciamento, que eles comuniquem à polícia, em especial à Polícia Militar, para que ocorra abordagem e nós evitemos que outros crimes sejam cometidos e a própria empresa seja prejudicada com esse processo criminoso. Para utilizar as bicicletas é preciso baixar um aplicativo. Nele, o usuário libera a tranca. Depois é só usar. Nessa, o flagrante da tentativa da quebra da tranca. Veja como a trave está amassada. Para essa ciclista, além da insegurança, é um vandalismo que gera prejuízo para quem usa. A gente acaba sofrendo também, porque vira e mexe a bicicleta não funciona, ou tem alguma coisa que está quebrado, ou está faltando, você vê que foi furtado, e fica ruim para a gente também, que usa todo dia, até para trabalho mesmo. Esse outro usuário se mostrou preocupado com o uso das bikes para assaltos. Fiquei sabendo de alguns casos aí que estão usando para furto, estão quebrando as bicicletas, passa alguns vídeos aí na internet que eles estão destruindo as bicicletas, isso é péssimo. A Yellow informou que as bicicletas da empresa foram desenvolvidas com peças exclusivas, que não se adaptam a outros modelos e que são rastreadas por GPS. A empresa lamenta casos que prejudicam a oferta de mobilidade para a população. Câmeras de segurança flagraram mais uma cena de violência no trânsito. O momento em que uma moto é atingida por um carro de luxo no centro de Vila Velha. O vídeo mostra quando o carro atropela o motociclista, que cai. O condutor da moto ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local do acidente. A Polícia Civil informou que o motorista e o motociclista foram identificados, mas os nomes não vão ser divulgados. O caso segue sob investigação. A polícia procura 2 criminosos que mataram um sargento reformado da PM. O militar estava lavando um carro na frente da casa dele quando foi rendido pelos assaltantes. Segundo testemunhas, Dilson Pitanvinha, de 68 anos, reagiu e foi atingido por um tiro. Os vizinhos do sargento da Polícia Militar da Reserva, Dilson Piantavinha, de 68 anos, não conseguem entender o crime. Muito tranquilo
evangélico, não tinha problema com ninguém, não sei, só pode ser assalto, né? Porque não tinha indiferença com ninguém. O sargento foi morto durante uma tentativa de assalto na tarde de ontem, no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha. Este morador estava dentro de casa quando escutou um disparo. A gente estava um domingo normal, com a família, ouviu só um estupim. Corremos para a janela, vimos o policial caído no chão, descemos para socorrer, ele estava tentando ainda respirar com a mão no peito, né? A gente já tentamos estancar o sangramento. Segundo testemunhas, o sargento estava bem aqui nesta calçada com os 2 carros e terminava de lavar um quando os 2 criminosos chegaram a pé. A vítima teria reagido, mas acabou sendo atingida por um tiro. Já os 2 indivíduos conseguiram fugir em direção ao bairro Ibis com um dos carros do policial. Os moradores acionaram a polícia militar e informaram que o sargento estava gravemente ferido. Vídeos gravados pela comunidade mostram a movimentação logo após o crime. Aí acertaram tiro no polícia aqui em frente à minha oficina agora. Polícia foi baleada aqui. Se um policial que é preparado está tomando um tiro aqui, né? Imagina a gente que é um civil comum, né? A gente pode, em qualquer hora, tomar um tiro também. A vítima, que completaria 69 anos no dia 18 de setembro, foi socorrida para o pronto atendimento da Glória, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial. Para os moradores, parte da insegurança no bairro é consequência deste terreno baldio, que tem sido usado como esconderijo para usuários de drogas e criminosos. Tem uma mata aqui na frente e o pessoal fica só olhando o movimento aqui para assaltar, o pessoal aqui no ponto de ônibus, né? Direto, né? Tem esse vizinho aqui, já vivenciou muito assalto aqui. Aqui se torna muito perigoso. A Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal vai intensificar o patrulhamento preventivo no bairro. Já em relação ao terreno baldio, uma equipe de fiscalização irá ao local para tomar as medidas cabíveis. O gerente de uma hamburgueria foi baleado com 2 tiros após uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no bairro Itaparica, em Vila Velha. O gerente baleado trabalha nesta hamburgueria que fica na rua Deolindo Perim. Ele e o chefe de cozinha do estabelecimento tinham saído do local e indo até este posto de combustíveis que fica do outro lado da rua. Quando voltavam, foram rendidos por 2 assaltantes armados, que estavam de bicicleta. Segundo testemunhas, a abordagem dos assaltantes aconteceu aqui neste ponto. O chefe de cozinha teria entregado os pertences pessoais e o gerente teria demorado a entregar, o que possivelmente teria irritado os criminosos que efetuaram os disparos. Segundo a polícia militar, o gerente reagiu ao assalto. Quem estava aqui perto conta que foram efetuados 6 disparos. O gerente foi baleado com 2 tiros no ombro e outro na nádega. Ele foi socorrido por um carro logo após os disparos e levado para este hospital particular que fica próximo. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu identificar os suspeitos. Câmeras de segurança de lojas e prédios podem ajudar nas investigações. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Segurança Patrimonial e pede ajuda da população para identificar os suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Um caminhão pegando fogo chamou a atenção de motoristas que passaram pela rodovia do Contorno, na altura da entrada do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, hoje pela manhã. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9 da manhã para atender a ocorrência. Uma equipe foi até o local e combateu as chamas. Uma pista chegou a ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal, mas não houve engarrafamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros realizará a perícia no caminhão. Veja no próximo bloco. Enem é mais que a porta de entrada para universidades no Brasil. Reportagem especial mostra que o exame pode ser usado para financiar a faculdade em processos de transferência e até mesmo em seleções fora do país. É um instante só. Pouco mais de 100 mil capixabas estão inscritos para fazer as provas do Enem, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. E há menos de 2 meses para o exame, muitos estudantes aproveitam a reta final para reforçar a preparação. Afinal, a concorrência é grande
assim como as oportunidades que o exame proporciona aos futuros universitários. Além de ser a porta de entrada para universidades em todo o Brasil, o Enem pode ser usado para financiar a faculdade, para processo de transferência e até mesmo em seleções fora do país. Daniela, de 22 anos, cursa o segundo semestre de medicina na UFES. Para entrar na universidade, ela teve que fazer o Enem. Ela tirou nota máxima na redação, o que ajudou muito, mas se engana quem pensa que foi fácil. Para chegar à concorrida Universidade Federal, a jovem teve que fazer o Exame Nacional do Ensino Médio por 5 vezes. O Enem é uma prova difícil, mas o que deixa ele mais difícil é a questão psicológica e de resistência. Com certeza isso torna a prova muito mais difícil do que ela realmente é. Tem que estudar muito, ela se torna cada vez mais conteudista a cada ano que passa, mas a parte emocional tem que ser muito controlada. Com a nota do Enem, Daniela entrou para a universidade pública através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A prova também é usada para candidatos ingressarem na maioria das faculdades particulares. E é também através da nota do Enem que os estudantes podem ter acesso a programas educacionais do governo federal, como o ProUni, que oferece bolsas de até 100%, e o FIES, que financia os estudos também até 100%. Primeiramente, o Enem ele é usado pelo SISU. O aluno pode usá-lo como uma nota do SISU para se inscrever nas faculdades públicas, institutos federais, faculdades estaduais, universidades estaduais do país. Depois, ele tem a possibilidade de se inscrever no programa de bolsas, que é o ProUni do governo, né? Quanto melhor for a nota dele, provavelmente maior vai ser a bolsa dele. Depende também muito da instituição particular que ele está fazendo. E por último ainda, ele ainda pode tentar depois concorrer a um processo de financiamento pelo governo também. No caso, ele só pagaria a faculdade depois de formado. Outra opção para os estudantes oferecida pelo governo federal através do Enem é a possibilidade de estudar em outro país. 41 universidades de Portugal, por exemplo, aceitam as notas do Enem como processo de seleção para os estudantes brasileiros. O primeiro país que se iniciou isso foi Portugal, inclusive a Faculdade de Coimbra ficou muito famosa aqui entre os alunos, né? Faculdade de Direito de Coimbra, porque foi a primeira faculdade em que alguns alunos com a nota do Enem conseguiram ingressar. O capixaba Lucas, de 19 anos, aproveitou essa oportunidade. Com a nota do Enem, ele conseguiu passar na seleção da Universidade do Porto. Esta semana vai começar o curso de Relações Internacionais, um primeiro passo para a carreira de diplomata que pretende seguir. O motivo de eu ter vindo para Portugal é justamente pela possibilidade de saída de emprego, pela gama de possibilidades que vai me proporcionar durante meu percurso acadêmico, que é o que eu pretendo seguir. E além de toda essa troca de culturas, ainda mais pelo um curso como o meu, que é Inter-Relações Internacionais, então é muito interessante que eu esteja em um lugar como a Europa, ter um diploma europeu, que vai me proporcionar um destaque muito grande na minha área. Daniel, professor de cursinho há 5 anos, é experiente quando o assunto é Enem. Em 2015, ele foi o primeiro lugar geral do estado. A principal dica que ele dá para os estudantes interessados em aproveitar algum programa do governo é, primeiramente, fazer o Enem. É muito importante que o aluno faça a prova, porque se ele não fizer, ele vai ter que esperar o novembro do ano que vem para fazer a prova e ter a prova. Então, ou seja, faça a prova, veja qual é a sua nota, veja se você realmente precisa melhorar ou não, em que você precisa melhorar para conquistar aquele objetivo que você está querendo. A seguir, um clima de festa tomou conta da primeira ladeira do bairro da Penha, neste domingo, durante a 11ª edição da tradicional Rolimã Racing, uma competição em alta velocidade. A gente volta já. A 11ª Rolimã Racing do bairro da Penha, em Vitória, uma das mais tradicionais competições de velocidade da capital, atraiu centenas de pessoas à comunidade neste domingo. O clima de festa tomou conta da principal ladeira do bairro, que se transformou em uma verdadeira pista de corrida. Mais de 300 competidores disputaram o cobiçado título, que ficou com um representante de Viana, Alexandre Barbosa, da equipe Caveirões do Asfalto. Teve de tudo na 11ª edição do Rolimã Racing no bairro da Penha. Domingo de sol forte, mas nem isso desanimou a torcida. Crianças, jovens, idosos e principalmente famílias.
mostrando que a comunidade tem muita alegria, descontração e o que mostrar para a sociedade. A corrida de rolimã é muito importante aqui para o nosso bairro, traz muitas pessoas de fora, um evento muito gostoso. É para distrair, para trazer a população toda, entendeu? A comunidade toda, e a gente aqui para festejar e acompanhar essa festa. Bairro da Penha é cultura pura, cara. Bairro da Penha já saiu aqui políticos de grande nome, prefeito da capital saiu dessa região, a nossa aqui, jogador de futebol profissional também saiu dessa região. Temos uma modelo de 13 anos que está desfilando aí pelo mundo afora. Então, assim, bairro da Penha é cultura. Bairro da Penha não só é isso que as pessoas acham que é, não. Tem mulher bonita, piloto concentrado, carros potentes e público seleto. Tudo isso para a corrida mais charmosa dos circuitos de rua. Você pode achar que estou falando do circuito de Mônaco. Mas não, estou falando das ladeiras do bairro da Penha e do Rolimã Race. Faz parte das comemorações do aniversário de Vitória e da cultura da comunidade. Antes da descida, uma encarada entre os maiores rivais. De um lado, Léo Padilha, da equipe Camaro. Do outro lado, Fabrício Goldner, da Triplo X. Mas o clima de amizade, união e companheirismo é selado com um beijinho entre os dois. Nos boxes, aquele ajuste final antes da descida de 300 metros, ladeira abaixo. A principal ladeira do bairro se transforma. Quem se arrisca é seu Tebaldi e os seus 68 anos. Ele tem vontade. Tem pessoas que não têm vontade. Perdem. O campeão do ano passado ficou de fora. O piloto da Camaro se acidentou em uma competição semanas antes da Rolimã Racing. Infelizmente não deu para descer esse ano por causa do acidente lá em Santa Marta, mas eu estou aqui apoiando a minha equipe, estou junto com todo mundo e fazendo a festa bonita que é aqui no bairro da Penha. Uma pausa na corrida para registrar a festa da torcida. Organizada, com uniforme e direito a camarotes. Mas tinha também festa na calçada. Mãe que levou o filho pela primeira vez. Aproveitar um pouquinho o domingo, né? É a primeira vez que eu venho, e aproveitar e trazer ele para se divertir um pouquinho, um momento de lazer também, né? Essa família veio da Serra para assistir de perto a corrida e fazer a festa. A gente veio prestigiar esse primeiro ano aqui, é uma novidade pra gente, né? Eu tenho alguns amigos também que gostam muito de rolimã, estou pretendendo trazer o próximo ano, uns primos que moram lá na Serra, né? Para vir conhecer, é um evento muito legal. À medida que as baterias iam acontecendo, o número de pilotos ia diminuindo. 30 iniciaram, mas 4 decidiram o título de 2019. Na semifinal, teve toque entre pilotos. Bateria por bateria até a grande final. Os finalistas lado a lado no grid. Evandro, Fabrício, Ratão e Alexandre. Quem será que leva o troféu? A chegada foi com folga, de roda d'água para a redenção, vitória de Alexandre e muita festa. A emoção tomou conta. É ótimo ganhar aqui dentro, os caras mais rápidos aí. É o meu segundo campeonato, a gente treinou muito e graças a Deus deu isso aí. Na premiação, um momento emocionante. Os filhos de Emerson Reis e Márcio Silva, 2 idealizadores mortos recentemente, entregaram os troféus com os nomes dos pais. O campeão Alexandre Barbosa dedicou os troféus aos jovens. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.